abertura da Marcha dos Prefeitos na capital federal, os presidentes do Senado e da Câmara fizeram defesa das emendas parlamentares. Repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente, os detalhes sobre essa iniciativa de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. O presidente do Senado, inclusive, o André, declarou que o Congresso vai derrubar vetos do presidente Lula, a quais ele se refere, André? É isso mesmo, Tiago. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou durante essa abertura, como você citou, da Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília, que o Congresso vai derrubar vetos do presidente Lula para permitir que cidades que estão com pendências financeiras junto ao governo federal possam receber recursos de emendas e convênios. Segundo Alcolumbre, os trechos vetados por Lula na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026, impedem que cerca de 3.100 municípios tenham acesso a esses fundos. Durante o discurso aos prefeitos, o presidente do Senado chamou o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para anunciar que vai convocar uma sessão do Senado para a derrubada dos vetos presidenciais. Eu queria, Guimarães, com a compreensão do governo, e eu sei que nós teremos, e ao lado do presidente Hugo Mota, anunciar aqui na Marcha dos Prefeitos que nós vamos ainda hoje, eu e o presidente Hugo, os líderes congressuais, os líderes do governo, organizar rapidamente uma sessão do Congresso Nacional para que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses vetos e entregar para mais de 3.000 municípios a possibilidade de acessarem mais recursos do Estado brasileiro. Antes do anúncio do presidente do Senado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o uso das emendas parlamentares. Ele lamentou que muitas vezes seja necessário defender as emendas contra o que chamou de tentativas de criminalizar os recursos. Aqui em Brasília, de maneira quase que constante, há uma intenção de se criminalizar o destino de emendas parlamentares para os municípios brasileiros. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu aproveito para dizer de público que as emendas são instrumentos legais de participação do Congresso no orçamento da União para atender às demandas dos municípios, das comunidades mais distantes, ajudar na manutenção dos serviços de saúde, poder levar infraestrutura de qualidade, investir na educação, na infraestrutura, no esporte, no turismo e no lazer. Mota ressaltou ainda que quem trabalha nos gabinetes aqui em Brasília não tem, segundo ele, a mesma percepção das necessidades locais das comunidades. Apesar de todas essas declarações, o Executivo e o Judiciário seguem criticando não especificamente as emendas, mas sim os casos em que existem falta de transparência e de rastreabilidade dos recursos que muitas vezes não chegam para estados e municípios e, consequentemente, não são aplicados em benefício da população. Tiago. Tem recado ao Supremo nessas falas dos presidentes das duas casas. Agora, André, o vice-presidente Geraldo Alckmin, no evento, assim que ele foi chamado para discursar, foi vaiado, é isso? Exatamente, Tiago. O vice-presidente Geraldo Alckmin não esperava esse tipo de reação, mas reagiu de forma tranquila a tudo aquilo que aconteceu durante a Marcha dos Prefeitos. Houve sim uma vaia muito grande em relação a ele, que era o representante do chefe do Executivo naquela cerimônia, e Geraldo Alckmin então acabou reagindo com tranquilidade em relação a esse acontecimento. A gente destaca que a grande maioria dos prefeitos nesse momento está mais vinculada ao principal opositor aqui do Palácio do Planalto, justamente o senador Flávio Bolsonaro, e o fato, inclusive, de aquele ser um ambiente hostil para o atual governo federal fez com que o presidente Lula ainda não tivesse confirmado e acabou não comparecendo nessa marcha dos prefeitos, embora
os demais adversários dele, não só Flávio Bolsonaro, mas também Ronaldo Caiado e ainda o candidato do Missão, Renan Santos, tenham comparecido a essa cerimônia e participado de uma sabatina a qual eles foram então submetidos. O presidente Lula preferiu se afastar, enviou o Geraldo Alckmin, juntamente então com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o deputado federal José Guimarães, que esteve também nesse encontro e que a gente ouviu, inclusive, foi alvo das declarações tanto de Hugo Mota quanto de Alcolumbre em relação às emendas parlamentares. Tiago. Sem dúvida. Presidente Lula, então, ausência nesse evento. Até daqui a pouquinho, André. Dora Kramer, alguns pontos dessa reportagem do André Anelli. Primeiro, José Guimarães, assim que Davi Alcolumbre falou sobre derrubar vetos do presidente Lula, ele talvez no condicionamento também aplaudiu, não é? Outra questão, é claro que eles iam falar sobre as emendas parlamentares e mandar recados talvez para o Supremo Tribunal Federal. E por último, vai a de Geraldo Alckmin. Ou seja, o presidente Lula não foi, mandou o Alckmin que ouviu as vaias. Olha só, eu não tinha visto Zé Guimarães aplaudindo, realmente foi é claro que ele fez assim, é um gesto automático, mas é muito bem sacado, né? Sintomático, aplaudindo anúncio de veto, de derrubada de veto ao presidente. Olha, quantas emendas? É o Hugo Mota e Davi Alcolumbre falando a linguagem que agrada aos parlamentares e aos prefeitos, é música aos ouvidos. Imagine, num evento desse tamanho, reunindo essa quantidade de prefeitos, se defender emendas. Isso é uma beleza, é mamão com açúcar. Então, claro que tinham que aplaudir. E o pobre do Geraldo Alckmin, gente, nunca vi esse Alckmin ser vaiado na vida. Ele, até porque a personalidade dele assim, não desperta emoções, digamos, muito fortes, né? Então foi lá, fez o papel, o presidente Lula mandou representante e ele leva uma vaia, que é uma demonstração óbvia de contrariedade desse público, e como diz o Anelli, na sua maioria, de oposição, mas temos também outra questão aí embutida, né? Porque que é muito ruim para o governo esse passeio de candidatos de oposição na marcha dos prefeitos, assim como também passeiam na marcha dos evangélicos, daquela grande marcha com Jesus, enfim. E são terrenos em que o governo não pode transitar. E especificamente dos prefeitos, é muito ruim, porque prefeito é cabo eleitoral de deputado e senador, sobretudo de deputado, prefeito e vereador. E qual que é o empenho, tanto do governo quanto da oposição? Fazer maioria no Congresso. Então, esse público soltinho, além de soltinho, vaiando o vice-presidente da República, o que não é uma boa indicação para a campanha do governo, principalmente com vistas às bancadas na Câmara e no Senado. Antes de chamar o Vilela, lembrando o nosso site sempre aberto para você, jovempan.com.br. Meu caro Cristiano Vilela, em um minutinho, a Dora falava da vaia dos prefeitos. Agora, um governo que pensa numa reeleição precisa se aproximar das prefeituras, mas tem muita questão política e de polarização nisso, né? Exato, Tiago. E eu vejo que esse posicionamento dos prefeitos, ele não é necessariamente ideológico. Ele é muito mais pragmático à medida que o governo não está tratando bem, vamos dizer assim, os pleitos dos municípios, até porque o governo não tem dinheiro. E o governo acaba não atendendo, não abrindo realmente os seus cofres para os municípios acessarem. Isso vale também para os governadores, que eventualmente muitos deles não estão dando condições, dando recursos para os municípios. Naturalmente, no âmbito estadual, todo mundo, o convívio é mais próximo, os prefeitos acabam ficando mais constrangidos. Agora, no âmbito federal, que ninguém se conhece, ninguém pode identificar quem está puxando a vaia, aí eu não tenho dúvida que vai ter vaia mesmo, pelo menos enquanto perdurar essa secura por parte dos recursos do governo federal aos cofres municipais.